Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito especial, sobre a Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, em que eu tenho aqui o prazer de ter o Sr. Padre José Manuel Pereira de Almeida. Seja muito bem-vindo Muito ao nosso obrigado. programa. Muito obrigado. E como de manhã é que se começa o dia e que devemos começar o dia a falar um bocadinho com Deus, eu quero convidar o Senhor Padre a conduzir um momento de oração para todos nós. Este ano de São José, hum, vale a pena recordar que ele cuidou de Jesus enquanto ele cresceu, Jesus que nos vem, hum, nos surge como o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E então eu sugeria que recordássemos como Jesus nos diz que vem dar a vida e uma vida em abundância e como essa vida surge já hum, como se fosse um pré-anúncio na vida silenciosa de São José. Eu pedi a São José que nos acompanhasse, como só ele sabe, no seu silêncio, na sua bondade, no seu cuidado e nos ensinasse a cuidar dos mais pequenos, dos frágeis, dos que estão esquecidos, dos doentes, sabendo que a vida em abundância que Jesus nos traz é para vivermos já aqui, na espessura do tempo e um dia em plenitude na eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Senhor Padre, quero convidá-lo a sentar-se na nossa Muito salinha de obrigado. estar. Muito obrigado. E hoje o nosso tema vai ser sobre o trabalho que a Comissão Nacional da Pastoral da Saúde realizam, e para isso temos aqui o Sr. Padre José para conversar connosco. O Sr. Padre José, que é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e também professor auxiliar convidado da Faculdade de Teologia, e para além disso também é médico especialista de anatomia patológica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil. Senhor Padre, nós fazemos sempre uma perguntinha a todos os convidados que vêm aqui para que as pessoas conheçam um bocadinho mais. Quem é o Senhor Padre José? Sim. Por exemplo, médico, já sou não praticante, no sentido Sim. que quando deixei o IPO, de facto, basta, eu diria, 6 meses sem estudar e sem praticar para deixarmos de saber o que estamos a fazer. Sim. E, portanto, felizmente estão colegas mais novos, mas quem sou eu? Nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, não mudei muito os meus hábitos em termos de localização Sim. até depois de concluir a Faculdade de Medicina, que foi na Faculdade de Medicina de Lisboa. E estive para as bandas de Évora a seguir e voltei para Lisboa. Fiz o serviço militar em Évora. Sim. E voltei como médico num hospital que já não há, mas correu muito bem. E voltei para Lisboa para iniciar a especialidade, e foi nessa altura que, depois da experiência à vida enquanto estudante no Liceu Camões e na faculdade, com outros estudantes e na Pastoral Juvenil de Diocesana, com o Padre Janela, que entretanto tinha vindo de Roma, o Padre Alberto Neto, me decidi a ver se porventura fazia sentido eu poder vir a ser padre. Sim. E sim, falei com o Cardeal Ribeiro nessa altura e iniciei um tempo de contacto com o seminário e depois no Seminário dos Olivais. Sem interromper A medicina. sim, e concluí a especialidade durante o tempo de seminário. E assim aconteceu. Portanto, eu estudei mal, fiz um percurso xoxo da Faculdade de Teologia, devo dizer, com muita compreensão dos professores. Claro, com E certeza. também muito apoio dos colegas, mas depois de um ano em que estive no Prior Velho como padre, ainda o Prior Velho não era uma paróquia,
tinha um grande bairro de latas, era antes da ponte, da segunda ponte de Lisboa, não é? Na sim. ponte Vasco da Gama, e depois de um ano lá, o senhor Cardeal Ribeiro mandou-me para Roma com a recomendação que eu fizesse favor de estudar, que era para isso que eu lá ia, porque ele de pastoral já sabia o que é que eu fazia. Sim. Agora, e de facto cumpri o que ele me mandou e estudei teologia moral, de que tenho o doutoramento depois, Sim, sim. nas áreas da bioética, que era o que juntava a minha formação de médico Sim. com também o aprofundamento teológico no sentido da teologia, do agir Sim. concreto dos cristãos, da moral. Portanto, Partilhe connosco algum dos momentos marcantes no exercício da medicina e do sacerdócio, enquanto médico sacerdote. sim, a minha podia ser coisas lindíssimas, sobretudo se eu fosse um clínico, mas Sim. quem como eu tem uma especialidade da parte de trás do Sim. hospital que não se vê, que é de microscópio e o mais significativo podia ser quando, quando as pessoas se surpreendiam, quando a gente fazia as colheitas de citologia aspirativa e me reconheciam, nessa altura não tínhamos máscaras, Pois, pois. quando nós estávamos no bloco operatório, não é? Sim. E portanto, me reconheciam e achavam Diferente. cómico. Sim. Pronto. A outra, se calhar a parte mais interessante, correspondia a muitos e muitos profissionais na área da saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, que nunca poriam os pés na igreja, digo eu, sim. e tendo-me ali à mão, tivemos muitas conversas de uma igreja em saída, diríamos Sim. nós agora, com a terminologia do Papa Francisco. Na altura não conhecia essa expressão, mas era já aquilo que se vivia. Isso foi muito significativo. Se calhar, espero que para eles também, mas certamente para mim. Ai, que bonito, acaba que foi ali um testemunho para Sim, de uma muitos. forma muito discreta e Sim, sim, muito. sim. Sim. E é nesses momentos que a conversão e Jesus fala aos corações, é nos momentos Eu também espero, discretos e nos até momentos porque, simples. e até porque as pessoas que me procuravam não era para uma Sim, conversa sim, de sim. chá, não é? Era Sim. para conversas importantes. E Isso sim, profundas, acredito. exatamente. De que forma é que a saúde e a espiritualidade dialogam entre si? De uma forma íntima e nuclear, ou seja, quando se pensava, eh, porque é uma conquista recente em relação à- ao pensar as questões de saúde, quando se pensava que a espiritualidade era secundária e periférica, Sim, só alguns enfermeiros mais dotados davam atenção a esta dimensão espiritual. pessoal. E, apesar de tudo, devo dizer que nem é nas escolas de enfermagem que ela começou a emergir de uma forma mais Sim, significativa. Porque, mesmo sobre questões, por exemplo, na medicina ensinava-se a dor e como tratar a dor, mas quase não se falava de sofrimento. E na enfermagem, ao contrário, são herdeiros da clínica no sentido verdadeiro, de 2500 anos, sim. Ilha de Cós, tradição hipocrática. E, portanto, hoje não. Hoje toda a gente sabe que mesmo as questões não só no arco inteiro da existência, mesmo dos mais pequeninos, mas sobretudo nas questões que se aproximam com o adoecer gravemente e o preparar-se para a morte, a espiritualidade está É no centro, importante. não é? E, para colocar a questão do sentido da vida, por exemplo. Sim. Que faço eu aqui? Porquê isto que eu estou a viver? Por aí fora, não é? O nosso menino que nasceu quase faleceu, não é? E a enfermeira, a primeira coisa que nos perguntou quando nós chegámos à unidade de cuidados intensivos foi se nós queríamos apoio espiritual. Eu achei Ora, pois, muito interessante e nós exatamente. dissemos logo sim. E realmente faz toda a diferença esse apoio espiritual que nos é oferecido no hospital. Sim.
E tem depois vários matizes, Sim, consoante sim. é importante que nenhum de nós, ou como se a espiritualidade o permitisse, quase esmagasse o outro com o nosso Sim, ponto de vista. Nunca claro, com pode ser, não é? certeza. Somos sempre quem serve e nunca quem domina. Exatamente, E isso é muito exatamente. importante. Isso. E foi muito bom. O desenvolvimento espiritual e o tratamento clínico podem fazer parte do mesmo processo, sendo fundamentais para o desenvolvimento do sentido ético da vida? Claro, e sobretudo em tudo isto que nós conversámos já, e sobretudo no que diz respeito à, à formação da consciência, o perceber que uma questão ética emerge quando temos alguém diante de nós que precisa de nós, Sim. não é? Portanto, para quem eu não posso fazer de conta que não está lá, ou me torno indiferente, ou endureço o coração. Eh, Costumamos dizer que a grande pergunta, em vez da pergunta filosófica do quem sou eu, quem és tu, é a pergunta onde estou? Onde estás? Pergunta Deus a Adão. Onde está o teu irmão? Pergunta Deus a Caim. Eh, Portanto, onde estou quer sempre dizer relação. E essa está no centro da emergência das questões éticas. Sou chamado em causa, não é? Estou ali para o outro. Torno-me responsável, não é? Sou capaz de responder aos apelos. Isso, sim. Nós estamos a viver um tempo difícil, tempo de pandemia, em que alguns sacerdotes e até freiras que têm, que são médicos e que são enfermeiros, exerceram a profissão Exatamente. para ajudar a população. Fale-nos da importância da doação destes profissionais, profissionais da alma e Sim. do corpo que deram à população. No fundo, assumem a sua vida enquanto liberdade, sem ter medo de se perder. E isso é muito importante. Eu creio que isso não posso dizer exclusivo dos cristãos, mas é típico dos discípulos de Jesus. Eles sabem, nas comunidades em que vivem, por causa do sopro do Espírito, que a sua vida pode ser vivida assumindo o risco da verdadeira liberdade, que é não ter que se proteger. Quer dizer, não estou a falar das máscaras, não ter que ter medo, nem da morte. E por isso pode ir para a linha da frente. Isso é vimos, não é, de norte a sul, Sim, e em muitas circunstâncias no mundo inteiro, religiosos, padres que, de facto, deram a sua vida para que os outros tivessem vida. E isso é o testemunho da ressurreição. É verdade. Qual a importância e o papel dos capelães hospitalares? É muito importante, sobretudo quando estão inseridos nas suas equipas. Ou seja, hoje eu lembro muito bem de um belíssimo padre que era capelão do grande Hospital de Santa Maria quando era estudante. Nessa altura, eu não vou dizer o nome, mas sei muito bem quem era e sei muito bem o nome. Ele vinha a pé para o hospital e começava de manhã e só saía à noite e às vezes estava lá de noite. Mas a sua preocupação, quando entrava nas enfermarias, é perguntar à enfermeira-chefe ou a uma enfermeira: está alguém para morrer? Está alguém para morrer? Isso era uma perspectiva dos sacramentalistas, ou seja, Sim. era o que se usava na altura. E ele era uma dedicação extraordinária. Mas hoje os capelães deixam-se rir com esta expressão, não é? Porque eles não estão lá para dar extrema unção, ainda se dizia Sim, na altura, não é? Era em cima do Concílio Vaticano II e ainda havia muitas coisas da mentalidade anterior. Claro que eu não estou a secundarizar os aspectos dos sacramentos no hospital. Estou a dizer é que o capelão não está lá como funcionário de sacramentos. Está lá como pivô de uma equipa de cuidados espirituais e de cuidados de uma saúde maior do que dos medicamentos. Sim. E das curas que são possíveis, ou dos equilíbrios médicos, como sinal do reino já presente em todas as circunstâncias e, sobretudo, nas circunstâncias em que as pessoas parecem mais
pobres, Frágeis. ou aflitas, ou frágeis. Exato. Não por acaso, não é? Porque Sim. a formação das bem-aventuranças bem nos indica isso. E a capelania pode ser o lugar da experiência de que o reino está presente, é possível e é agora. Não é já na plenitude, mas é já, efetivamente. É entre o já e o ainda não, essas conversas. E, portanto, há equipas em que estão leigos de muitas formações, Sim. Às vezes alguns já com disponibilidade porque estão reformados das suas profissões, mas hoje as pessoas que estão capacíssimas, porque não é? Depois Sim. graças a Deus, porque a idade vai avançando em termos de atividade e outros que têm formação teológica ou outro tipo de formação na área da psicologia que ajudam de facto a que a capelania seja um lugar de escuta, fundamentalmente, um lugar de acolhimento e sinal da presença do reino. Os capelães também acabam por ser essa presença boa para os profissionais de saúde, não é? Não é só para os doentes, mas também... Lembro-me também de outros, no IPO, agora é o coordenador nacional dos capelães hospitalares, o Padre Sampaio, era um jovem padre no IPO, ainda estava a estudar psicologia nessa altura, o Fernando Sampaio. Uma das coisas boas, do meu ponto de vista, foi a capacidade que tinha de dialogar com médicos, muitos deles agnósticos, mas que se entendiam bem, como... quero recordar um que se chama Jorge Melo, já morreu, e era um hematologista distintíssimo e com um sentido ético, ensinou-nos a todos. E ele referia isso em relação ao Padre Sampaio. Ai, que bonito. Fale-nos da importância da fé em situações de doenças incuráveis ou até mesmo delicadas. A fé, a gente podia dizer, a fé não serve para nada, não é? Ou seja, não é no sentido da utilidade. Sim. A fé não se mede ou não está com critérios de utilidade. Dizendo isto, não quer dizer que, de facto, viver na fé ou não seja a mesma coisa. Não resolve, não dá respostas, mas eu creio que não tranquiliza como aos tranquilizantes dos remédios, não é? Sim. Mas dá uma perspectiva. Dá uma esperança. E a esperança tem outros nomes, não é? Na Sim. fé. A esperança pode ser vivida de uma outra maneira, esperamos nós. Sobretudo quando essa fé é partilhada por uma comunidade de referência. Porque às vezes são outros que têm que ter a fé por nós, não é? Quando a gente se deixa ir abaixo, são outros que nos seguram. É já assim nas curas no tempo de Jesus. Sim. Muitas vezes são outros que apresentam os doentes. O paralítico, Jesus, por exemplo. Aqueles 4 homens que nos simbolizam a todos, Sim. afinal. E a resposta de Jesus é: vai, a tua fé te salvou. E, portanto, de facto, a fé salva. Não serve para nada e é tudo. Hoje estamos aqui também para falar sobre o Secretariado Nacional da Pastoral Social. Qual o papel deste secretariado, quem são e qual a missão? Então, de facto, como com os dicastérios em Roma, também a Conferência Episcopal Portuguesa alargou as suas comissões episcopais, neste caso a Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana. Sim. Está coordenada pelo Sr. Dom José Traquina, Bispo de Santarém. E eu sou o secretário dessa Comissão Episcopal. Sim. E tem 2 secretariados, a Pastoral Social e a Mobilidade Humana. E todas estas questões da área da saúde, da caridade, a Caritas nomeadamente, das questões que se ocupam com a Justiça e a Paz, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, está tudo dentro desta alçada deste secretariado, que é muito
exíguo, porque nós, primeiro, não temos muitas pessoas e depois não é preciso que a máquina seja muito grande, é preciso que a realidade mexa e depois o secretariado serve para que todos possamos entrar em diálogo. Em concreto, o secretariado é assegurado pelo Fernando José, que é um grande secretário que eu tenho. Eu sou o diretor, portanto é diretor dele, coitado, não é? Sim. E depois a Paula faz a área da Pastoral da Saúde. Sim. E é um casal que apoia a Conferência Episcopal já dá muito, e isso também é muito, muito interessante, porque... claro, depois tem os filhos a crescer e por aí fora. Tem um grande já na universidade e outra pequenota ainda, mas já não é tão pequenota, porque eles crescem. Sim. mas sim, e portanto a Conferência Episcopal tem estes secretariados, que é a Conferência Episcopal não é uma estrutura muito pesada, é uma estrutura relativamente ligeira, e isso também é bom, Sim. digo eu. As áreas de intervenção? Do Secretário da Pastoral Social, portanto é tudo o que é na área social, portanto tem o cuidado pelas coisas dos centros sociais paroquiais, não mandem nada, não é? Sim. Não mandem nada. As misericórdias, a Cáritas, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, a Pastoral da Saúde, com a Comissão Nacional e a coordenação dos capelães, e fundamentalmente é isto. Sim. Quais são as maiores preocupações da pastoral? Neste momento, a dificuldade a grande preocupação é olhar a crise social instalada depois da crise sanitária. Ou seja, perceber como é que vamos poder fazer pressão e também organizar as estruturas existentes no sentido de ver se depois de passada esta crise sanitária que parece estar a ser bem resolvida, graças a Deus, não deixamos que se instale ainda mais o fosso em que nos tornamos, que nos esquecemos dos que passam mais dificuldade. E isso, a rede das nossas paróquias, que é capilar, dos grupos de ação social paroquial, sejam cáritas paroquiais ou tenham outros nomes, é muito importante para serem antenas de transmissão das necessidades e também veículos para socorrer, não só na perspectiva assistencial, que tornava-se assistencialista, sim, mas de promover a autonomia, a estima, a dignidade de todas essas famílias que passam efetivamente mais necessidade. Com esta pandemia tem verificado um aumento também da busca espiritual por parte das pessoas? É verdade. Ainda que durante um tempo quase que parecia que não tínhamos sinais disso, não é? Porque as pessoas ficaram em suas casas, sim, ficaram recolhidas, e afinal, desde dos meios telemáticos, não é? Eu creio que o grande desafio são as pessoas sozinhas, sim, neste momento. Em relação ao apoio espiritual, são as pessoas sozinhas. E também ao apoio de saúde, porque são essas que ainda não foram vacinadas, por exemplo, sim, que ficaram esquecidas, que ninguém se lembra. E eu creio que as paróquias têm uma presença muito significativa a esse propósito, a rede paroquial. Louvado seja Deus por esta rede paroquial, por esta comissão. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre o Secretariado Nacional da Pastoral Social, em que temos aqui o Sr. Padre José, que veio falar sobre este secretariado. Qual o trabalho que tem desenvolvido com os mais frágeis, com os mais pobres?
O fundamental em termos de secretariado é dotar as instituições que estão próximas das pessoas de capacidade De resposta. organizativa e de resposta, exatamente. Fundamentalmente, como nós não inventamos a pólvora, fundamentalmente ajudamos a partilhar as boas práticas e aprendemos uns com os outros. Sim. Isso é muito importante. Outra coisa que também surge desse tipo de diálogo é não estarmos a fazer as coisas de costas voltadas uns para os outros, como se os outros não existissem ou como se estivéssemos sozinhos a ter um grande problema. De facto, os nossos grandes problemas, no geral, não posso generalizar, mas já foram analisados e resolvidos por outros e, portanto, e nós também podemos contribuir com algumas coisas que outros beneficiam. E, portanto, o colocar em rede as organizações, centros sociais paroquiais, misericórdias, Cáritas, quer a Cáritas portuguesa, quer as Cáritas diocesanas, quer as Cáritas ao nível mais local, são particularmente significativas em termos do avanço que isso pode ter, de qualidade do serviço que se presta, não é? Do acolhimento, do não nos resignarmos só a assistir. Sim. E querer ir mais longe, não é? E isso é feito ao nível da Conferência Episcopal com um encontro grande aqui em Fátima, que é habitualmente pelo mês de setembro ou outubro, com temáticas variadas, e o último ficou pendurado com a questão da pandemia, e era sobre o envelhecimento e a questão dos lares, e a possibilidade da gente não poder ter, de termos que inventar maneiras de manter as pessoas idosas em estruturas familiares, mas essas têm que ser apoiadas, porque senão não, não é? E de melhorar a rede de cuidados paliativos e os tratamentos mais diferenciados, para não ser que há cuidados muito diferenciados para os que podem pagar e não há nada para os que não podem pagar. E coisas deste tipo, não é? Portanto, também lutar contra o fosso e as desigualdades. E isso são preocupações existentes no nosso agir concreto. A existência deste secretariado também vai mostrar às pessoas que estão lá em casa que não estão sozinhas nos seus sofrimentos, nas suas fragilidades, que a Igreja ela está com elas. Sim, é verdade. E não está só a este nível do secretariado, está nos cuidados concretos, e as pessoas são com certeza testemunhas, melhor do que eu sou capaz de dizer aqui, de ações concretas, de momentos importantes, e isso é muito significativo. Eu creio que uma das coisas que acho que vale a pena dizer nesta manhã deste programa é de que os cristãos, portanto a Igreja, está ao serviço de todos, não é dos que são como eles, é de todas as pessoas. Portanto, se estão na imediação de uma igreja que não conhecem muito, de uma paróquia, podem ir lá e pedir ajuda, porque essa ajuda, como quer que seja, mesmo que seja pouca e insuficiente, existe para qualquer pessoa, seja crente ou não, seja cristão ou não. Isso é muito importante. É importante que as pessoas saibam que nós não fazemos acepção de pessoas. Exatamente. O ser católico é universal, é no sentido universal, isso mesmo. E que a caridade ela é para todos, não é só para alguns, e isso é muito importante. E também falar às pessoas que não tenham vergonha de pedir ajuda, que não tenham medo de pedir ajuda, porque tem muito isso também. E de alguma maneira tem razão, porque nós temos que criar nas estruturas paroquiais e nas pessoas que acolhem os outros lugares em que as pessoas não fiquem expostas e não tenham que dizer ao que vêm diante de outros. E, por exemplo, as questões à volta dos alimentos, que não façam filas
deprimentes para levar um saquinho De comida. não é? E portanto nós todos temos que mudar para nos tratarmos como irmãos, para utilizar o mote do Papa na última encíclica, não é? Somos todos irmãos, somos todas irmãs, mas então tratemos-nos como tal. Exatamente. E isso é que torna o mundo mais humano. É verdade, é verdade. Quando falamos desta pastoral, é impossível não falarmos da Carta Apostólica Motu Proprio Íntima, Ecclesiae Natura, do Papa Bento XVI, sobre o serviço da caridade. Peço-lhe que faça uma ligação entre esta carta e o trabalho desenvolvido pela pastoral. Muito bem. Esse motu próprio, o Papa Bento XVI escreve-o tendo em mente aquilo que acontecia em realidades que ele conhecia muito bem na Alemanha e na Suíça, em que a Caritas, em concreto, tinha-se transformado numa organização tão poderosa e tão eficiente que parecia uma ONG igual às outras ONGs e não tinha a marca da comunidade cristã. Ou seja, parecia que a Caritas e a Igreja não se conectavam. Ora, a Caritas é, em cada diocese, a caridade do bispo. Sim. E, portanto, esse motu próprio toma depois indicações na área do direito canónico, como agora as últimas... o direito canónico está sempre a mudar para se adaptar às novas exigências. Esta mais recente sobre a questão horrível dos abusos. Mas naquela altura tem indicações precisas para organizar a Caritas como a caridade oficial da Igreja e não uma organização à parte. O título é retirado da última ceia, em que, in Scena Domini, é Jesus levantando-se, põe uma toalha à volta, tira o seu manto, põe uma toalha à volta e lava os pés aos seus discípulos. O que é isto de nós lavarmos os pés uns aos outros, não é? Compreendeste o que vos fiz, sendo Senhor e Mestre, não é? Para que também vocês cuidem uns dos outros. E isso, no fundo, a nossa atividade como Igreja que cuida é exatamente o sermos, a seguir em tudo Jesus neste seu ato de lavar os pés aos seus discípulos. E é de louvar o trabalho fantástico que a Caritas faz. É verdade. Sou ali da região de Coimbra, é muito visível. E a Caritas Diocesana de Coimbra é uma grandíssima instituição. Às vezes, outras dioceses têm outro tipo de figurino. Sim. E todas são legítimas, são também produto de uma história. Claro. Mas, mesmo sob o ponto de vista da empregabilidade, eu diria que a universidade, o hospital e depois a Caritas, com certeza, não é assim uma coisa... É verdade, porque apoia muitas pessoas e tem serviços muito... diferenciados muito diferenciados e bonitos. É verdade, muito bonitos. É verdade. Fale-nos também da mensagem do Papa Francisco para o 29º Dia Mundial do Doente, celebrado a dia 11 de fevereiro de 2021. Portanto, este último dia. Essa sublinha de novo a fraternidade. O Papa anda muito à volta dos mesmos temas ao longo dos anos, não é? Portanto, ele já vinha da Fratelli Tutti e diz, só temos um mestre, nós somos todos irmãos, não é? Vós sois todos irmãos. E dá de novo o exemplo do bom samaritano para o cuidar sem outro cálculo que seja o bem do outro, sem eu me ter que fazer cálculos com a minha segurança, não é? Portanto, o exemplo do bom samaritano, de como somos de facto convidados em todas as circunstâncias a sermos irmãos, com todos os riscos que isso comporta, porque mesmo nas famílias, o ser irmãos e irmãs não é sempre fácil, porque, não é? Desde que a gente cresce até pronto. E, portanto, perceber o que é que isso tem, mas a beleza que é sabermos que há um pai que cuida e um pai que nos... E somos parecidos com o nosso pai quando também nós temos a misericórdia que ele tem. Não é? Sim. O
O Papa Francisco tem falado muito na questão da fraternidade e também da misericórdia. Esse falar da fraternidade e da misericórdia vem muito em contra aquilo que nós estamos a viver, esta situação da pandemia. Exatamente, parece de propósito. Claro que a mensagem da Igreja é também fruto do tempo em que vivemos, mas não esquecer que algumas destas coisas, a Fratelli Tutti não, mas a misericórdia, o ano da misericórdia, é prévio à pandemia. E parece que a prepara, quer dizer, para estarmos já mais capazes de enfrentar uma crise tão dolorosa para a inteira família humana, não é? E, portanto, vivermos desse sentido interior da misericórdia e da compaixão, do cuidado dos outros. Tendo em conta esta mensagem para o Dia Mundial do Doente, quais são as propostas que o Papa deixa para os tempos de hoje? Convergentes com a Fratelli Tutti, tudo somado. É procurar que os cuidados de saúde estejam diferenciados, cheguem aonde não estão, e, portanto, se somos todos irmãos, há que olhar com atenção para a África, para a Índia, para zonas muito difíceis do planeta. Creio que não fala tematicamente das vacinas, mas desde essa altura o tema vacinas para todos, a vacinação como bem comum, tem sido sublinhado pelo Papa Francisco e por todos nós, bem entendido, e essa preocupação pelo bem comum, que é, afinal, o cuidado da nossa casa inteira, mas, portanto, compreende a água potável, que também não chega senão a uma minoria de pessoas, a erradicação das doenças que já são possíveis de erradicar e que só por inexistência de vontade política é que elas não são erradicadas. Há algumas doenças, como a malária, não é? Se tivesse instalado, vou dizer um disparate, mas se fosse um problema dos Estados Unidos já estava resolvido, não é? Claro, com certeza. Pronto, é assim. Esta mensagem fala-nos, como falou, da questão de sermos uns bons samaritanos. Esta missão que o Papa nos convida a sermos bons samaritanos depois da pandemia, ela faz presente? Certamente, primeiro porque deve haver outros feridos à beira do caminho. Sim. Nomeadamente feridos na área económica. A consequência das situações que vivemos. Vamos ver, porque claro que há algumas pessoas que são mais capazes de prever as consequências, mas as consequências de uma pandemia deste tipo têm pelo menos algumas que são completamente imprevisíveis. Não é? Nós não sabemos. Isso mesmo. E, portanto, o que é que faz o bom samaritano? Certamente aquilo que também é capaz de fazer qualquer um de nós, desde que não esteja fechado a dar atenção a quem está à beira do caminho e que, mesmo que tenha mais que fazer, tenha tempo para parar e para se aproximar, para cuidar dele ali, e depois que não seja só para alívio da consciência já está. Não, para o pôr em transporte que o leva à estalagem. A estalagem é Bento XVI, o Papa Bento XVI aqui em Fátima, quando se reuniu na Basílica da Santíssima Trindade com os profissionais da área da pastoral da saúde, disse exatamente: a Igreja é chamada a ser essa estalagem, não é? Em que o estalajadeiro cuida mais organizadamente daqueles que lhe chegam através dos cristãos que estamos no caminho. Sim. E pronto, e portanto, tudo isso, eu creio que a imagem do hospital de campanha é também outra imagem forte para uma igreja que se quer ser dialogante com os tempos em que vivemos, e são tudo desafios que nos chegam do Papa. Eu acho que tem sido fantástico. Que nós possamos aceitar esses desafios e sermos esses homens que são bons e as boas samaritanas, para que possamos ajudar o próximo e para que o sofrimento do outro não nos seja alheio. Não é? Isso é muito importante
que nós tenhamos essa consciência e não só a coloquemos em prática. Isso é fundamental. Na sua opinião, o que é que nós podemos aprender com esta pandemia? Que não temos nada na mão. A gente tinha a ideia que éramos donos e senhores das coisas, que sabíamos tudo. Não sabemos nada. Somos muito mais frágeis do que pensávamos. Basta uma coisa destas para nos pôr de pantanas. E, por isso, ganhamos em humildade. E pode ser que isso também nos torne menos arrogantes, com menos tentações de omnipotência. Sim. Porque a humanidade, desde os princípios, não é, vem caracterizada como aquela que tem a tentação de se fazer como Deus. E eu creio que aqui nos tiraram o tapete. A gente percebeu que não contamos. A nossa vida é um sopro. É, exatamente. É como o Salmo diz. Exatamente. Este secretariado, se houver alguém que sinta no coração que gostaria de pertencer a este secretariado para dar uma ajuda... Claro. O que é que precisa de fazer? Todas as ajudas são oportunas, mas o importante mesmo é ajudar na base. Sim. Ou seja, mais do que em coisas de secretariado, propriamente burocráticas ou assim, às vezes são muito mais áridas. Claro que há pessoas que têm muita... Têm dom para isso. E todos os carismas são oportunos. Sim. Mas eu convidava aqueles que nos seguem e que nos ouvem nesta manhã a poder, se têm algum tempo, alguma capacidade, de se oferecerem lá onde estão, pertinho de onde moram. Porque a realidade que eles conhecem melhor do que outros é que pode ser o lugar do apelo e da resposta. Sim. Nas paróquias, na Cáritas diocesana, sim, essas situações. Nos hospitais. Sim, também é importante a questão dos voluntariados. Exatamente. Acho que é importante. Há mesmo formação para voluntariados, que é para os voluntários, que é para as pessoas não serem voluntaristas ou voluntariosos, saberem o que é o seu papel e ajudar a ter uma presença significativa, uma presença boa para as pessoas. Os voluntários são para os outros, não são para se realizarem a si próprios. Exatamente, até porque para ser voluntário tem que ter todo um perfil. Claro que sim. Não é qualquer pessoa que pode ser... E às vezes, por exemplo, lembro-me que há ou em hospitais de crianças ou maternidades, nem todos podem ter esses voluntários. Porque não têm características que lhes permitam. E, portanto, às vezes as pessoas primeiro ficam muito tristes, mas depois percebem que têm outros lugares para eles, que não é... E também, se quiserem ajudar todas estas instituições com bens materiais, também toda a ajuda... Sobretudo, agora, na situação de pandemia, a Cáritas informatizou-se muito, parece estas coisas de televisão, que é as redes, não é? Sim. E, portanto, qualquer doação é muito fácil de fazê-la informaticamente, até no telemóvel, e o recibo vem automático também. Portanto, muito mais fácil. Foi um salto. Nós vivemos desde os peditórios nas caixinhas da Semana Cáritas até uma coisa que então a miudagem, que só vive telemóveis ou parecido, sabe fazer. É verdade. No fundo, também o secretariado e tudo o que está sobre a responsabilidade do secretariado tiveram que se reinventar com esta pandemia, não é? É verdade. Mas algumas áreas surpreenderam pela rapidez da resposta. Que bom. Senhor Padre, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. O que dizer para as pessoas que estão lá em casa? Assim, uma mensagem final. Sim. Creio que vale a pena dizer que todos contamos com todos, que todos somos importantes, que todos somos responsáveis por todos e que nisto que vivemos, mesmo quando a situação parece mais sombria, por causa da presença porque a nossa vida está nas mãos de Deus, não perder a esperança. É verdade. Precisamos ser esses homens e mulheres
que não perdem a esperança e também ser esses bons samaritanos que levam a esperança, não é, Sr. Padre? Isso é extremamente importante. Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. E continuação de um bom trabalho. Agradecidíssimo. E para vocês também. Obrigada. E agradecer a todos aqueles que fazem parte deste secretariado, que colocam as mãos na massa e que ajudam a Igreja a chegar também às periferias, a chegar àqueles que mais precisam, aos mais fragilizados. Vamos todos dar as mãos e ajudar quem mais precisa. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.